Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula virtual. Vamos começar aqui com algumas questõezinhas que a gente veio falando, né, da aula passada, tá? Principalmente ali quando eu falo em vazão ecológica, né? Vocês entenderam o conceito de vazão ecológica, turma? Podem abrir o microfone e falar comigo, tá? Sem problema nenhum. Entenderam o conceito de vazão ecológica? Vamos, turma, interação. Se vocês não interagirem, eu não consigo saber se vocês entenderam ou não o que eu passei para vocês. Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Tá. O que é a vazão ecológica, tá? Que a gente falou, comentou e disse na aula passada. Aquilo que eu queria que vocês prestassem atenção, tá? E é o que eu estava cobrando agora, que vocês me dissessem o que vocês entenderam, o que vocês entendem de vazão ecológica, tá? A vazão ecológica, turma, a gente sempre... O conceito principal da vazão ecológica é uma vazão que garanta a vida do ecossistema. Iniciou como se fosse a quantidade necessária de oxigênio dissolvido no corpo hídrico para que ele fosse, para que ele conseguisse, de certa forma, manter a vida aquática, tá? Então isso aí foi o começo do que se pensou para a vazão ecológica, mas como a gente tem um número quase que absurdo de informações e de equações para definir vazão ecológica, a gente acabou, de certa forma, ficando sem uma definição muito simples, tá? Como já foi dito, né, a gente tem mais de 270, se não me engano, deixa eu confirmar aqui com vocês, 207 metodologias em 44 países, tá? E finalmente, né, a gente acabou trabalhando com vazão ecológica como sendo apenas, né, essa opção aqui, tá? Ou seja, a vazão ecológica passou a significar uma quantia dentro de uma legislação, tá? Por que eu estou batendo muito vazão ecológica? Vocês vão ouvir muito isso, tá? E se alguém for trabalhar no IMASU, fizer estágio no IMASU, for trabalhar na parte de outorga, vai ouvir isso, né? Vai ouvir sobre a questão de não só da vazão ecológica, mas também o que a gente considera vazão... O que a gente considera de vazão outorgável, o que não é vazão outorgável. Então, como a gente tinha um número excessivo de equações, né, de possibilidades, e cada vez mais a gente fica de mãos atadas, né, para como é que eu vou definir, né, pensem vocês, como é que vocês conseguiriam definir qual é a qualidade de água ideal de um corpo hídrico? Né? Na hora que vocês colocarem na ponta do lápis as variáveis de tudo isso, vocês vão ver que realmente fica meio fora de órbita a gente tomar essa decisão ou assumir essa decisão. Tá? Então, por essa razão que os últimos legisladores, tá, acharam por direito e acharam mais simples
fazer uma avaliação estatística. Tá? E isso corroborado também com pesquisas científicas. Tá? A gente tem três vazões, vamos dizer assim, de referência utilizadas tanto no Brasil como no mundo, né? Mas principalmente no Brasil são essas três, são utilizadas as três, né? Nos Estados Unidos usa-se mais a Q710, e no Brasil a gente tem estados que usam a Q710, tem estados que usam a Q90 ou a Q95, tá? Muito bem. Uma coisa é fato, a Q710, tá? A Q710, ela é uma vazão, tá? Que estaria mais ou menos, tá? Na linha de um Q98, Q99, tá? Então, o Q710 é o mais restritivo, tá? Enquanto o Q90 e Q95 são os mais permissivos dentro dos três, tá? Não que eles sejam permissivos, tá? O que significa essas vazões características? Vocês lembram quando eu falei da vazão da curva de permanência? Vocês sabem o que é curva de permanência? Essa agora é a pergunta. Eu quero o retorno de vocês. O que para vocês é uma curva de permanência? Turma, usa chat, abre microfone, fala comigo, pelo amor de Deus. Vocês estão aí online, mas está difícil dar aula para vocês assim. Já não falavam nada em sala de aula, imagine fora, hein? Lembram do que é curva de chave, curva de permanência, pelo menos? Isso, Jonathan. Frequência da vazão. Você está indo pelo caminho certo da resposta, tá? Curva de permanência é uma frequência da vazão. Mas vamos só inteirar de novo a curva de permanência, tá? Vamos procurar aqui se eu tenho alguma curva de permanência aqui no gráfico para mostrar para vocês. Quero uma curva bonitinha, senão eu vou mostrar a minha curva. Tá, serve essa aqui. Tá? Vamos lá. Isso aqui é uma curva de permanência, tá? Como o Jonathan falou, é uma frequência, tá? Das ofertas. Ó, boa, Ruth, é isso mesmo, tá? Tá quase lá a resposta. Então, se vocês quiserem abrir microfone para falar, vocês podem também falar, tá? Não há necessidade só de escrever. Então, aqui, ó, turma, vamos lá, vamos na curva de permanência aqui, rapidinho. Então, essa curva de permanência aqui, o que ela está mostrando para mim? Ela está mostrando, se eu olhar aqui, é só ler a probabilidade de ocorrer invasões iguais ou superiores, tá? Então, quando eu falo aqui uma Q80, tá? O que seria uma Q80? É isso aqui, ó, tá? Q80, tá? É isso aqui. Eu venho aqui, vamos pegar Q75, pelo menos ela está batendo numa curva mais simples aqui para eu interpretar para vocês. Aqui é 75, vem aqui, bate aqui na minha curva. E 80, tá? Então, o que a Q75 está dizendo? Que 75% das vezes, tá? 75% das vezes que a minha vazão supera o valor de 80, tá? Então é isso que eu estou falando, 75% das vezes a minha vazão supera o valor de 80, certo? Ou seja, ele não é inferior a 80, ele vai sempre ser igual ou superior a 80. O que a gente trabalha como referência no Brasil é a Q90 e a Q95, tá? E aí a gente, claro, que a gente vai estar trabalhando aqui com... Deixa eu ver aqui. Uns 60, tá?
uns 60, uns 75, ou seja, 60 metros cúbicos por segundo, ou 75 metros cúbicos por segundo, aqui neste caso, tá? Se a gente pegar aqui, se eu pegar aqui, ó, o Q90, ele vai tocar aqui, mais ou menos a meio aqui, tá? Então aqui é o meu Q90. Tá? Por aqui. Então aqui 100, 90, 80, 70, 65, tá? Então meu Q90 é aproximadamente 65 metros cúbicos por segundo, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, quando eu olho para esse gráfico, é que a minha vazão de referência Q90 é 65 metros cúbicos por segundo. Ela é igual ou superior a 65 metros cúbicos por segundo 90% das vezes, tá? A Q710, ela tá mais ou menos aqui, ó, tá? Por isso que a gente diz que ela é mais restritiva, porque se a gente pegar a Q710, ela estaria por aqui, e isso daqui estaria por aqui, 65, 60, 50, 40 e 47, 48 metros cúbicos por segundo. Vocês percebem aqui que se eu utilizar a Q710, eu vou estar com uma vazão mais restritiva para outorgar. Voltando lá para trás um pouquinho, tá? A gente vai voltar lá aqui nessa tabelinha, só para vocês entenderem como é que é. Então, a vazão de referência é aquela que os institutos de meio ambiente ou de recursos hídricos de cada estado definem de como é que eles vão manejar ou fazer o planejamento hidrográfico da região, do estado. Tá? Por exemplo, os estados do Paraná e Minas Gerais, tá, trabalham com um Q710. Tá? Então, esta é a vazão de referência. Então, vazão de referência é como eles definem a vazão. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a curva de Q90, Q95 e a de Q710. Vamos explicar muito bem isso. Dá uma passadinha de novo na equação da... Me fugiu agora. Da vazão... Não só da curva de permanência, mas da regularização de vazão, tá? Eu descobri onde estava o erro no gráfico, e aí eu explico para vocês ali como é que é. E aí a gente passa a detalhar muito bem essas questões, tá? E aí eu vou detalhar tudo isso para vocês entenderem a importância dessas três ferramentas. Na verdade, são três vazões de referência, mas em cima das três vazões de referência, esse conceito que a gente está tendo agora, sobre vazão ecológica, é que vai mudar um pouco o modo como vocês vão visualizar e como vocês vão fazer a gestão de um recurso hídrico, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Paraná e Minas Gerais trabalham com a Q710, certo? Então, essa é a vazão de referência, ou seja, é a vazão que eu vou utilizar para fazer qualquer outorga ou qualquer gestão do meu recurso hídrico. Muito bem. Na legislação, eles vão definir qual é a vazão máxima outorgável, ou seja, qual a vazão que eu posso utilizar da minha Q710 para outorgar, tá? Essa é a colocação da legislação, tá? E o que sobra, ou a vazão remanescente da minha outorgável, ou seja, o que sobra da minha outorgável em relação à minha Q710 é a minha vazão remanescente ou a minha vazão ecológica.
Tá? Então, essa é a vazão ecológica. A gente usa isso como legislação. Por ser mais simples, eu estou trabalhando com a parte estatística. Vocês percebem que lá na minha curva, né, das minhas vazões de referência, eu estou literalmente pegando lá as parcelas mais baixas de vazão do meu rio. Né? Porque o que significa? Se aquela vazão de referência sempre vai ser igual ou superior àquilo que está na referência. Então, quer dizer, eu não vou outorgar água de tal forma que vai acabar a água. Ou vou outorgar mais do que meu rio precisa. Tá? E é claro que aí, essa porcentagem, tá, de vazão outorgável, tá, que cada legislador define, vai também depender dos seus pesquisadores, de como que anda o grupo e como é que é o conceito e a realidade do local. Paraná e Minas tem muito estatístico na área de hidrologia, muito forte na parte de hidrologia. O pessoal que trabalha com isso lá são mesmo muito dedicados. E também temos um problema lá, né? A gente tem muita mineração, no Paraná muito uso para energia elétrica, muitas cidades no Paraná, ou seja, uma grande quantidade de coleta, né, de água, de outorga de água para sistemas de abastecimento de água, tá? Então, para esse grupo, eles resolveram, vamos pegar o mais restritivo de todos, Q710, que eu vou estar lá no Q98, Q99, e vamos definir, no caso do Paraná, 50% da minha Q710 pode ser outorgável, e para Minas até ficou mais apertado ainda. 30% da Q710 pode ser outorgável. Então imagina, se eu estou falando que a minha Q710 deu 100 metros cúbicos por segundo, ou seja, no mínimo eu vou ter 100 metros cúbicos por segundo 98% das vezes, tá? Ou seja, eu vou ter muito mais águas do que isso, mas eu tenho 100, no mínimo. 30% quer dizer que eu posso utilizar para outorgar 30 metros cúbicos por segundo. Me sobrou 70% exclusivamente para o meio ambiente. Bom, né? Ah, professor, mas isso daí é a vazão ecológica ou a vazão necessária para manter a qualidade da vida aquática naquele local? Para os pesquisadores e legisladores que criaram essas leis lá no Paraná e em Minas Gerais, tá? Mantém a biota, mantém a qualidade, não está dando nenhum problema para eles. Tá ok? Ó, isso pode mudar, isso pode ser diferente? Pode. O problema é que a gente tem um abismo muito grande do que eu tenho de informação para poder utilizar ou definir que aquele meu corpo hídrico precisa mais ou menos de água, né? Poderia trabalhar com oxigênio dissolvido, mas não só, eu teria que ver a taxa de eutrofização, taxa fótica do meu corpo hídrico, tipos de micro-organismos que vivem lá, tipo constituinte do rio, porque eu analisar o Rio Paraná e analisar o Rio da Prata, lá na bacia lá em Bonito, é completamente diferente. Eu não tenho quase nem material suspenso lá no Paraná. Perdão, lá no Rio da Prata, na região de Bonito. A água extremamente calcária. Tá? Tem uma boa vida lá, tem uma boa ictiofauna. Mas é completamente diferente. Então, como é que eu vou analisar corpos hídricos tão distintos e que estão dentro do mesmo estado? Tá? Então, é por essas e por outras que os legisladores encontraram um meio termo. E o meio termo define-se uma vazão de referência, e depois que está definida a vazão de referência, eu defino a quantidade que eu posso suprimir dessa vazão de referência e outorgar ela. O que sobra é vazão ecológica.
tá? Esse aí seria o conceito mais moderno e mais simplista de vazão ecológica, pelo menos aqui para o Mato Grosso, para o Brasil, tá? No nosso país. Muito bem. Se vocês olharem agora de novo na tabelinha, vamos lá. Eu tenho Pernambuco, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Olha só, eles já trabalham com a Q90. Por que trabalham com a Q90? Menos restritiva. Se eu avaliar da mais restritiva para menos restritiva, a gente tem ainda aqui a Q95, tá? Então essa aqui é a mais restritiva, essa é a menos restritiva, tá? Caminha nesse sentido aqui. Ok? Por que trabalhou com Q90? E olha bem a taxa do que outorgava, hein? Aqui a gente está outorgando 80% da Q90 para os estados Paraíba, Pernambuco e Bahia, e Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, 90% da Q90. Por que esses números? Então, esses números é o seguinte, a gente está falando região muito seca, população muito pobre, dificuldade de encontrar água, tá? Rios perenes, tá? Rios que secam na época da seca, tá? No sertãozão mesmo. E a gente tem que... e essa turma, né? A gente não pode deixar o ser humano sem água, tá? Isso aí também a gente tem que parar um pouco para pensar. Então, eles tomaram essa decisão, tá? E vocês podem ver que para Pernambuco e Bahia a gente tem 20% da Q90 como ecológica e 10% da Q90 como ecológica para Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Tá? Ah, professor, ficou muito pouca fazendo ecológica. Esses estados estão degradando sobremaneira as minhas regiões. Olha, tem outra questão aí também muito, muito importante. Tá? Lá nos estados do Nordeste, a gente também tem muito reservatório, ou seja, há muita regularização de vazão. Sendo assim, como eu tenho muita regularização de vazão, eu consigo trabalhar com esses valores. Que na regularização de vazão, eu já crio ali uma certa garantia de uma quantidade de água para o meu corpo hídrico, tá? Além do que... percebe-se que ali não há muita interferência, pelo menos até o momento, muita interferência na manutenção da vida aquática, levando em consideração esses valores que estão na tabela. Tá? Não é nenhum problema. Porém, pode-se ser reavaliado e analisado? Pode-se. Né? Isso aí é questão de pesquisa, de verificar se realmente esses valores estão condizentes com o que deveria ser ou não. Tá? Mas esse não é o nosso papel aqui. Nosso papel é explicar para vocês as ferramentas. Tá? Como eu disse na aula passada, eu tenho que aprender a não dar chute aqui na mesinha que chacoalha tudo. Como a gente falou lá, qual é a vazão de referência para Mato Grosso do Sul? A vazão de referência para Mato Grosso do Sul, Q95. Não ficamos muito restritos, mas somos mais restritos do que o Nordeste, né, que usa muito a Q90. O máximo outorgável é 70% da Q95. Sendo assim, no Mato Grosso do Sul, 30% da Q95 é vazão ecológica. Pô, ficou um pouquinho melhor, né? Isso daqui que eu falo aqui, tá? Que eu venho aqui e comento aqui, ó, é que na legislação do estado do Mato Grosso do Sul também há uma restriçãozinha que é o seguinte: um único usuário só pode utilizar sozinho, no máximo, 20% dos 70 da Q95. Ou seja, eu tenho um valor ali de Q95, vamos supor que o meu 70% da Q95 deu 100 metros cúbicos por segundo, um único usuário só pode pegar 20. Aí um outro pode pegar 20, um outro pode pegar 20. Nesse caso aqui a gente já tem 20, 20, 20. Passamos já a ter uns 60%. Tá? Disso daqui. E aí, na verdade, a gente pode ter 5 usuários coletando água a 20%, né? 20 dá 70, tá? Tem que corrigir aqui também o texto aqui,
Isso aqui está errado. Tá? Não é os 3 usuários, não é 70% da Q95 e não 20% da Q90. Tá? É 20% da 70, ou seja, eu posso ter 5 grandes usuários no mesmo corpo hídrico. Ok? Muito bem. Então, aí eu falei lá da Q710, como é que ela é, né? Explicando todos os modos como ela foi desenvolvida, né? E aí eu vou explicar para vocês as curvas, deixa eu ver se já foi tudo falado, né? Beleza. Então, vamos agora voltar de novo para o... Voltar de novo para aquelas nossas equações, né? Nosso Excel. Vamos trabalhar com curva de permanência. Tá, vamos lá. Como é que funciona curva de permanência, né? Como é que eu faço? Primeira coisa, vocês vão pegar os dados de vazão. Tá? Então, vou ensinar agora a vocês um passo a passo como é que vocês vão construir, tá? Como é que é a construção das nossas vazões de referência. Porque, na verdade, você constrói, tá? Você define, calcula qual é a vazão de referência e, a partir daí, você toma as decisões de gestão. Muito bem, se vocês podem dar uma olhadinha aqui, isso aqui eu peguei da Hidroweb, tá? Então, quando vocês vão lá na Hidroweb, vocês podem baixar os dados de vazão fluviométricos de um determinado corpo hídrico. Vocês baixam um arquivo, na hora que vocês baixam o arquivo, ele vai vir em TXT, vocês abrem o seu Excel, importam os dados, né, importam os dados do TXT, o que é ponto e vírgula você reconhece como separação de coluna, tá? Então, ele vem aqui, ele te diz que tipo de consistência, qual é as medidas, o método de obtenção das vazões, tipo de status, tá? E o código da estação, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho as estações, nível de consistência, está aqui nessa coluna, então nível de consistência 1 ou 2, bruto ou consistido, então bruto é só o dado coletado bruto no local, não houve nenhum tratamento estatístico, tá? Isso seria o consistido, tá? Não houve nenhum tratamento estatístico para retirar dados falhos ou ajustar dados, é simplesmente o dado bruto, tá? Aqui a gente tem a data de coleta, ou seja, 1º de janeiro de 2003, 2º de janeiro de 2003, dia 3 de janeiro de 2003, assim por diante, a hora, em alguns casos, tá? Nem todos têm isso. Média diária. A média diária é uma média diária, sim ou não? Sim. Então, o que a gente vai saber? Vamos lá, peraí. A média diária, como é que eu obtive a vazão? Curva de descarga. Primeira coisa. Vocês viram aqui o método de obtenção de vazões. Curva de descarga. Tá aqui, número 1. E aí? Turma, se vocês confiam no local, aqui eu teria que dar uma olhada qual que é a estação, qual que é o local. Não lembro agora onde que eu peguei. Mas vocês têm que... Essa é uma das coisas importantes na hora que vocês baixam os dados. Tá? Por quê? Turma, se eu tiver realmente curva de descarga, eu tenho que saber se a curva de descarga daquele local que eu estou coletando os dados é uma curva que vem sendo calibrada ao longo dos anos, se é um rio que não tem problema de fundo móvel, se é bem encaixado, tá? Se é leitura ou seja, isso aqui é leitura de régua, tá? Essa é leitura de régua, certo? E aí eu tenho vazões máximas, mínimas e médias, aí eu acabo tendo aqui, para cada dia do mês eu tenho uma vazão. Tá? Minto, aqui eu coloquei data aqui, perdão, eu falei 1º de janeiro de 2003, 1º de fevereiro de 2003, tá? Isso aqui é o mês, tá? Cada linha dessa é um mês, eu tenho máxima, mínima, média. E aqui, dia a dia, tá? Ou seja, vazão 1 até vazão 31, né? Que janeiro tem 31 dias, eu tenho as vazões coletadas.
Então, eu só tenho que tomar esses cuidados. Bem, o que isso me importa, né? Para que vai me servir isso, professor? Bem, eu peguei esses dados, tá? Como é que eu vou construir a minha vazão de referência, né? Como é que eu vou analisar? Eu pego os dados de vazão. Olha aqui, turma. Tá aqui. Pego meus vasos de vazão, tá? Todos eles. Eu tenho aqui janeiro de 2001 a dezembro de 2001, tá? Então tem aqui as vazões de um único ano, tá? Eu vou pegar todos esses valores de vazão, vou transpor eles, ou seja, deixar eles do maior para o menor, tá? Na hora que eu tiver, ou seja, eu pego isso aqui, turma. Pego isso aqui. Tá? São todas as vazões, eu pego lá os 31 dias de coleta de dados de vazão. Ctrl C, colar especial, transpor, e vou depois, na hora que eu fizer isso, deixa eu criar aqui uma planilha só para a gente ver, eu vou copiar, e aqui eu vou fazer copiar, colar especial, tá? Que eu posso vir aqui também, né? Colar especial, e ó, transpor valores, porque a gente não sabe se tem conta, e transpõe. O que eu fiz aqui? Isso aqui eu tenho mês a mês, tá? Isso aqui, cada coluna dessa aqui representa um mês. Então eu tenho aqui alguns anos de coleta. A parte ruim é que depois eu vou ter que pegar pedacinho por pedacinho desse aqui e jogar aqui embaixo. É um trabalhinho daqueles. Tem como fazer isso automaticamente? Até tem. A gente teria que fazer uma equaçãozinha no Excel e tal, e ele faria isso para você. Mas, tá? Vou mostrar um jeito simplório. Muito bem. Vamos supor que eu já copiei tudo, só para a gente não perder tempo, não ter que fazer isso com tudo. Tá? Quando eu tiver tudo isso aqui, eu já até perdi 2 dados aqui. Tá? Quando eu tiver todas as vazões numa única coluna, tá? Todas elas lá numa única coluna, eu vou ter isso daqui, tá? Ó, aqui estão todas aquelas vazões numa única coluna. Deu uma coluna com 895 dados, tá? 895 não, porque é menos 894 dados, né? Porque aqui em cima não tem, tá? Então, se a gente parar para pensar, o que seria 894 dados? Dois anos e meio de dados, tá? São 2 anos e meio de dados, mais ou menos, aqui que eu tenho. Tá. Coloquei toda, tá ali minha coluninha. Eu vou adicionar à esquerda uma coluna chamada frequência, uma coluna chamada ordem, tá? E eu não vou preencher nada aqui por enquanto, e eu vou pegar as minhas vazões, aquelas que estão uma em cima da outra, lá tudo aleatória, e vou classificar ela da maior para menor. Só isso. Super difícil. Tá? É claro que aqui eu coloquei a data do lado, acabei jogando só para ter uma ideia de quando era. Isso aqui nem é necessário essa como é que fala? Essas informações aqui. Muito bem. E aqui do lado a gente vai criar agora os cálculos de frequência. O que são esses cálculos de frequência? Eu vou pegar a ordem dessa minha média, tá? Dessa minha vazão,
e dividir pela maior ordem que eu tiver aqui. Que lá é 85, lá na célula 855, não foi isso que ele falou? 855, tá? Aí eu vou ter aqui a frequência, 0,11, 0,22, 0,3 e assim por diante. Quem eu quero saber? Eu quero saber a Q90 ou a Q95. Aí eu vou vir aqui e vou lá embaixo procurar Q90, Q90. Opa, tá aqui. Q90. Caramba, olha que merda. Eu tenho uma Q89, uma Q9004, né? Ou seja, eu não tenho uma Q90. E agora? Turma, existe, né, para esses casos, quando não bate, né, que a gente acaba isso, a gente tem um métodozinho de interpolação. Isso daqui, o que ele está fazendo aqui é o seguinte. Eu aqui uso uma equação. Eu procuro o índice, tá? Eu quero saber o índice dentro desta tabela, tá? Dentro dessa coluna, tá? Que vai de B2 até B895, que cumpra J26. J26. Deixa eu tirar aqui. J26, é esse aqui. Tá? O que é esse J26 aqui, turma? Aqui eu posso usar o corresponde, na verdade ele vai procurar uma célula, tá? Então ele vai procurar uma célula com 90%, eu quero a mais, tá? E ele vai fazer isso. Ele vai me dar o valor ali perto de 90%. Na verdade não é de 90%, tá? É do 90,04 que ele está achando. Mas ele vai achar aqui uma célula, tá? Então aqui ele vai procurar qual o índice superior e qual o índice inferior a Q90, qual o índice superior a Q90. Tá? Na verdade, o que eu falo aqui é qual a correspondência que eu teria, qual o índice inferior e o índice superior. Por isso que tem aqui o superior, eu tenho mais um. O inferior é o valor dele. Ele vai achar uma conta e aí eu venho aqui e, na verdade, eu faço os valores aqui, na verdade, de 89,93, ou seja, ele vai buscar lá na minha planilha para não ter que ficar buscando. Ele achou, não tem 90, mas ele achou 89,93 e achou 90,04. E ele já me puxou aqui os valores de 89,93 e os valores de 90,04. E aí eu faço a interpolação. Tá? Vocês lembram como que é a interpolação? Olha lá. A interpolação aqui é esse mais G26 mais este, né? Esse mais este menos este, dividido por este menos este, que multiplica este menos este. Tá? Interpolação simples. Com essa interpolação aqui, eu achei o valor do Q90, 6,9224. Tá? Se eu fizesse uma procura direta por 90, por uma vazão de 0,9, tá? Ou melhor, uma porcentagem de 0,9 ou o Q90, ele me dá sempre o valor imediatamente igual ou superior a 90. Que no caso aqui é o 90,04. Minto, que é imediatamente inferior ao Q90. Ele não chegou a achar o Q90. Tá? Então ele achou aqui, ó, 6,930, que é o meu 89,93. Tá? Sendo que o valor ideal aqui é 6,92. Turma, 6,92
93, 6,92. Eu quero saber quem é que vai calcular 0,2 metros cúbicos por segundo para trabalhar. Tá? Se eu usar essa outra fórmula de calcular, que é só PROC-V, tá? Que é a procura por 90%, ele vai me dar um valor imediatamente. Ele vai chegar, ou ele vai te dar o valor dos 90%, ele vai te dar um imediatamente antes. Tá? Que normalmente com esses excessos de dados, ele vai bater muito ali perto. Tá? Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, tá? E eu pedir 95, 6,2, olha só que legal. Exatamente aqui, tá? Imediatamente antes. Isso muda alguma coisa, atrapalha alguma coisa? Turma, não muda porcaria nenhuma, tá? A gente vê que são valores bem pequenos, tá? E eu vou direto lá. Existem algumas outras equações para eu achar aqui os valores, tá? Através do que? Eu tenho minha nuvem de pontos, gero minha linha de tendência, aí eu escolho uma linha de tendência logarítmica, polinomial de quinta ordem ou uma exponencial, e em cima da equação eu calcularia a minha Q90, Q95. Turma, ó, eu tenho erros de 2 a 10%, menos 2 a 10%, tá? De menos 6 a 7%. Então, não vale a pena, tá? Vocês têm a tabela, ou vocês perdem tempo de arrastar a tabelinha até chegar no 90, marca ele e faz, ou gera uma equaçãozinha simples no Excel para buscar aquele valor perto do 90 e usa ele. Tá? Por que vocês não vão ter erro? Tá? Se a gente parar para pensar, qual que é o erro aqui? Tá? Vamos ver o erro disso aqui. Em porcentagem, hein? Opa, aumentar um pouquinho aqui, né? 0,1% ou 0,087%? Porra, aí, né? Vocês concordam comigo que a gente começar a buscar o que a gente brinca de pelo em ovo, tá? Usando tanto PROC-V ou sendo mais minucioso e trabalhando aqui com interpolação, eu vou ter aí a diferença aí de erro de 0,087 a 0,037. Tá? São erros muito pequenos, turma. Tá? Aí a gente vai estar... Vocês estão trabalhando num órgão, vocês vão ter que olhar planilha pra caramba. Turma, cria aqui uma equaçãozinha, um PROC-V mesmo dos 90%, um PROC-V dos 95%, corre lá para... marca, isso aqui é simples, eu só tenho que dizer que eu quero 90%, que eu quero aquela coluna, que eu quero a segunda coluna seja avaliada, que eu quero pegar as informações da segunda coluna, tá? Porque eu pego, na verdade, quando eu pego aqui, ó, eu pego essas duas colunas. Então, eu estou pegando as duas colunas, o PROC-V funciona assim, eu pego as duas colunas, eu quero que ela olhe o valor de 0,9, que seria o 90%, das duas colunas, né, da B2 até a C lá embaixo, né, até a C895, eu quero que ele olhe na segunda coluna e me dê o valor verdadeiro do 0,90. Tá? É 1 para verdadeiro, 0 para falso, se eu não me engano. Tá? E aí ele vai e acha ali 6,93. Erro muito pequeno, vocês conseguem trabalhar numa boa, com uma grande velocidade, sem ter que se estressar com nada. Tá? Como que eu vou fazer o gráfico da curva de permanência? Turma, gráfico de curva de permanência. Eu tenho aqui os dados. Se eu já tenho aqui os dados, se eu conseguisse clicar nos dados, pronto, cliquei nos dados. Na minha curva de permanência, quem são esses dados? Tá aqui, ó. É a frequência e a média. Então, aqui embaixo vai ficar a frequência
E aqui é a vazão média. Tá? Muito simples também, sem nenhuma dificuldade. Tá? Faço o gráfico bonitinho. Qual é o pulinho do gato? Curva de permanência, ela é semi-logarítmica. Então, se ela é semi-logarítmica, aqui na vazão, eu tenho que plotar em eixo logarítmico, senão não fica legal a curva de permanência. Tá? Como é que eu faço? Clico aqui, clico 2 vezes, vai abrir aqui as ferramentas de formatação de eixo. Olha lá, ó, escala logarítmica, base 10. Vou lá, marco ela, beleza. Ah, professor, eu fiz aqui no meu, não apareceu. Mais um pulo do gato. Aqui, na hora que você está clicando e está mexendo, formatando o seu gráfico, aqui no canto aparece um balão, ó. Adicionar elemento do gráfico. Vocês vão clicar nele. Linhas de grade. E aí, ó, horizontal secundária. Quem é a horizontal secundária? A horizontal secundária, aqui na verdade eu tô com o mouse em cima e está desabilitando. A horizontal secundária é exatamente a logarítmica. Tá? Aí vai aparecer só as linhas do logarítmico e aí pronto. O gráfico está pronto. Vocês não precisam mais se preocupar. Fica aqui bonitinho, essa é a minha curva de permanência daqueles dados. Tá? Ótimo, perfeito. Alguma dúvida sobre construção de curva de permanência? Podem abrir os microfones para falar, turma. Até é bom para testar o sistema todo. Eu gosto do moreno, mais moreno. Até o momento não, pelo menos. A Patrícia também ainda não. Ou seja, na hora que cair um exercício, vocês vão começar a ter, né? Dúvida, Exatamente. tá bom. Vocês são terríveis, mas por isso que eu gosto de vocês. Vamos lá. Vamos continuar aqui e vamos para agora fazer a famosa Q710. Tá? Essa é difícil. Turma, não é. Tá? A Q710 ela não é difícil. Ela é complicada. São duas coisas completamente diferentes. O que a gente tem que aprender com essas duas palavrinhas mágicas? A vida da gente não é difícil, ela só é complicada. Entenderam? Gostaram dessa? É o seguinte, turma. A gente tem uma mania de querer dificultar tudo. Na verdade, é um pouco complicado. O que quer dizer que é complicado? Ela tem mais variáveis, elas têm muito mais contas, ela tem muito mais interação. A nossa vida tem muito mais interações. Então, ela é complicada. Mas se a gente conseguir gestar as complicações das nossas vidas, as variáveis das nossas vidas e tudo aquilo que está interligado, fazer a gestão disso, nossa vida deixa de ser complicada. Tá? Deixa de ser difícil, perdão. Ok? Ela deixa de ser difícil. Ela é complicada. Isso a gente não tem como negar. Mesma coisa com a Q710. Ela não é difícil, turma. Ela é complicada. Ela tem vários processos. A partir do momento que você mecaniza, tá? Ou produz uma tabela, dimensiona, coloca todas as equações, é o mais chato, tá? Colocar as equaçõezinhas, tal. A partir desse momento, cara, vocês estão com a tabela pronta. É só pegar os dados de vazão e pau. Pegar os dados de vazão e pau. E muito também bem chatinho no que se diz a separação de dados. Tá? Isso na Q710 é chato pra caramba. Tá? É muito chato. Tá? É complicado, você tem que ter muito cuidado, mas infelizmente essa é a realidade. Eu vou mostrar como é que faz, para vocês terem uma ideia. Eu aproveitei uma tabela que já estava com alguns valores já certos, tá? Mas eu não peguei todos os valores, não tinha condições de fazer isso, tá? Para aula, é claro.
Já fiz isso profissionalmente, mas não aqui. Então vamos lá. Muito bem. Quando eu peguei as minhas vazões lá E aqui eu fiz uma Q710 só de um ano, tá? De janeiro a dezembro de 2001. Lá, nas minhas vazões, eu tenho informações de 2003. Na verdade, esse aqui é um exemplo. 2002, 2000... já tá até vazão aqui. 2000... Deixa eu ver aqui, tá tudo misturado, algumas vazões. Tá vendo? Ó, isso é uma coisa que... Ó, isso aqui, na verdade, vai de 1933. Esses dados que eu tenho aqui vão de 33 a 2005. Na verdade, dá uma mudançazinha, né, nos dados. Eu peguei aqui só o ano de 2001 para mostrar para vocês, tá? Tá. Então, eu tenho aqui do dia 1 até o dia 31, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Beleza? Então tá. Aqui eu tenho as vazões. Ó, veja o número, ó, 2601 até 13 e tal. Ou seja, daqui a aqui, turma, ó, olhando janeiro e olhando aqui, é os meses. O que eu fiz aqui é que depois do dia 31, tá? Que é esse mês aqui, tá aqui 12,5. Quem é? É fevereiro. Então o que eu fiz? Eu copiei essa coluna e colei lá no final. Copiei essa coluna, colei lá no final. Copiei essa coluna, né? Ou seja, eu peguei o ano inteiro e fiz uma coluna só chamada ano 2001. Tá? Somente isso, mais nada. Muito bem. Eu vou agora aplicar a média móvel de 7 dias. Tá? Q710 é... Aqui eu não estou calculando 100% da Q710, porque é um exemplo. Eu peguei um ano só. Por quê? O que é Q710? Média móvel de 7 dias com 10 anos de dados, não é isso? Vamos lá olhar de novo. Se eu não me engano é aqui. Vamos achar que é 710. Isso. Olha lá, ó. Só para refrescar a cabecinha de vocês, ó. Q710 significa vazão de 7 dias consecutivas em 10 anos. Tá? Muito bem. Então, eu vou ter que calcular minha média móvel. Tá? Como é que eu faço média móvel? Média móvel, ó. Eu vou clicar aqui, é a média, no caso aqui, dos últimos 7 dias. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? É a média dos últimos 7 dias. Tá? Aí eu, com essa média aqui, você escreve média, os últimos, né, o que você quer, a média desses últimos 7 dias, e bate o Enter. Aí aqui, na sequência, na hora que eu arrasto aqui para baixo, ou copio a equação aqui para baixo, tá? Faço um Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, a média móvel, tá vendo? Ó, aí eu vou lá na tela, como se você estivesse vendo minha mão. Eu peguei aqui os últimos 7 dias. Se eu pegar aqui, ó, é os últimos 7 dias. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Então, isso daqui. Esses 6 primeiros dias aqui, eu não tenho média móvel. Por que eu não tenho média móvel? Eu não tenho como calcular. Eu não tenho 7 dias para trás. Tá? Então fica como não disponível a informação. Tá? Muito bem. Aí eu vou calculando todo mundo. Calcula média móvel, vai até o final. Pum! O que acontece aqui? Eu tenho os 365 dias, eu tenho a média móvel deste ano. Então, do ano 2001, eu tenho a média móvel. O que eu faço depois? Eu venho aqui e peço o mínimo, qual o valor mínimo que eu encontrei nesses 365 dias. Tá? Foi 5,4. Beleza. Então, fiz a média móvel de 7 dias. No final da minha coluna, eu vou atrás do mínimo, do valor mínimo, 5,4.
Vocês percebem como que isso passa a ser sempre bem restritivo? Eu tenho vazões máximas, ó, quer ver? Se eu fizer aqui, vamos fazer um teste aqui, só para vocês terem uma ideia o que seria o máximo. Aqui ele fala, deixa eu pegar esse aqui, porque eu só troco a equação. O máximo é 31 metros cúbicos por segundo. Tá? Mas eu vou trabalhar com 5,4. Ok? Tá bom. Então, beleza, já tem aqui a informação. Bonitinha. Vou e faço uma outra planilha. Essa planilha aqui é que começa a brincadeira. Tá? Isso daqui que eu tenho, para cada ano, de 1933 até 2001, tá? Que é lá o meu, 5,4. Eu fiz para cada ano a média móvel. Então, isso aqui é média móvel, a Q7. Tá? A Q7, a média da média móvel de 7 dias, tá? Ou melhor, o mínimo da média móvel de 7 dias, que é o Q7, mínimo da média móvel de 7 dias daquele ano, eu tenho aqui as informações, 5,4, lá, ou seja, de 33 a 2001. Quando eu for trabalhar com... Agora eu vou descobrir a Q7 10, tá? Com um mínimo de 10 anos de dados. Aqui eu tenho muito mais, eu tenho de 33 a 2001, né? Tem bem mais do que isso. Tem aqui 23, 22, 88, 92 anos de informação, tá? Não, 70 e alguma coisa, perdão. 70 e tanto. Olha lá, o primeiro método, tá, que a gente vai usar, o método de Gumbel, tá, para calcular Q710, tá? Distribuição Gumbel, deixa eu ver se o outro aqui é o método de Gumbel também. Eu tinha uma de Weibull, agora eu vou ter que procurar aqui onde está. O que eu faço, turma? Eu vou colocar agora todas as vazões aqui, ó, só as vazões, tá? As vazões e os anos, eu vou colocar agora uma em cima da outra. De novo, eu vou pegar essa coluna inteira, copiar para cá, depois essa inteira lá para o final. Aí eu vou ter isso aqui. Aí eu classifico do menor para o maior, tá? Então aqui eu tenho ela classificada do menor para o maior. O que eu faço no final? No final dessa coluna, eu calculo média e desvio padrão, tá? Média de toda aquela coluna lá dos dados e o desvio padrão 10 VPAD, tá? Dos meus dados. Muito bem. Tendo isso calculado, eu tenho média, desvio padrão, eu tenho um valor de alfa, um valor de mi e aqui o cálculo do Q710. Então, quem são eles? Vamos lá, pelo método 1 de Gumbel. Pela distribuição de Gumbel é mi mais ln, logaritmo neperiano, de menos 1, que multiplica logaritmo neperiano de 1 menos 1 sobre TR, ou tempo de retorno, dividido por alfa. Quem é alfa? Alfa é 1,2826 dividido por desvio padrão. Quem é mi? Mi é média mais 0,451 que multiplica desvio padrão. Entenderam por que eu tive que calcular média e desvio padrão daqueles valores? Muito bem. Aí, turma, eu venho aqui e vou procurar qual é a Q7, tá? Aqui já é a minha distribuição Gumbel, tá? Então eu tenho aqui a distribuição Gumbel para tempo de retorno de um dia, um ano, 1,06, 1,125, 1,25, 1,3, lá. Como a gente trabalha mais ou menos as distribuições Gumbel, tá?
tempo de retorno de 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 e 10.000 anos. Lembra a década milenar? Tá? Aquilo que o Noboyashi fala, que a gente vai ter que comprar uma arca de Noé quando tiver ela. Muito bem. Aqui, turma, eu vou calcular a Q7 de cada tempo de retorno. Então, eu tenho a Q7.1, Q7.2, 3, 4, 50, tá? E aí por diante. Então, eu só crio a equação, tá? Eu crio aqui a equação e venho calculando. E depois arrasto. Só pego ela aqui e arrasto. A única coisa que eu fiz aqui é arrastar ela. No tempo de retorno de 10, eu vou ter quem? Q710. Vou lá e anoto o valor da Q710. Então, a Q710 ficou em 4,47. Vamos lá lembrar. Quanto que era a nossa Q90? Nossa Q90, 6,94, 6,24. Q95, 6,19. Tá? Vamos fazer um teste aqui, a Q99. Só para ver quanto que daria. 5 e alguma coisa. Então, a Q710 é até mais restrita ainda que a Q99. Tá? Porque para nós aqui, pelo primeiro método, deu 4,47. Tá? Então, ela é bem restritiva. Ok? Pelo outro método de Gumbel, tá? Pelo outro método de Gumbel, a gente tem aqui a distribuição Gumbel, YT, que multiplica sigma sobre sigma n mais mi, sendo o YT menos logaritmo neperiano de quem? Logaritmo neperiano do tempo de retorno sobre o tempo de retorno menos 1. Alfa, sigma sobre sigma n, tá? E sigma igual a média menos o desvio padrão, que multiplica yn sobre sigma n. O desvio n e o n médio são tabelados com o número de amostragem, tá? Então existe uma tabelinha, isso aqui é uma tabela estatística, tá? Então a gente só tem que pegar ela. Aqui, vamos lá, número de amostras. É claro que aqui eu já fiz uma contagem, tá? Eu contei o número de células que tinha aqui. Ele diz lá que o número de amostras é 68. Então, 68, eu venho aqui, 68, onde que você está aqui? 68. 68, meu sigma n é 0,5543, meu yn médio, e o meu sigma n é 1,1834. Então, eu venho aqui e substituo 1,1834, 0,5543. Beleza. Mesma coisa, lá no finalzinho. Média, desvio padrão. Calculado lá. Calculado média, desvio padrão. Certo? Alfa, 0,98. Ele nada, né? Fiz a continha aqui do desvio padrão dividido pelo desvio N. O Mi, que está aqui embaixo, né? Essa equação também eu calculei aqui. TR, já joguei aqui o tempo de retorno, que também eu posso trabalhar desse jeito lá no outro, já ter a equação completa, para não ter que calcular um por um. Eu só quis mostrar para vocês que dá para a gente calcular a Q7 de qualquer um de 1 até 10, até um decamilenar, tá? Aí, no caso, ali no Q710, você já usa uma equação só, tá? Não tem que ficar buscando toda hora. Aqui o nosso TR, o YT, que é essa equação aqui, também foi calculada. E aí o meu Q710 nada mais é que a distribuição Gumbel, tá? Essa aqui é a jogada. YT vezes o sigma mais 1, deu 4,46. Vamos lá, pelo primeiro método de Gumbel deu 4,47, pelo segundo deu 4,46. Vocês percebem que ele é mais restritivo que a curva de permanência. Tá? A curva de permanência de vocês, que vocês achavam, né, que a curva de permanência tinha um valor 95%, 90%. Onde está o meu Q710? O Q710 é mais restritivo, ele está lá no 98%, 99%. Tá? O 99,9%, 99,8%. Tá? Então ele está lá na vazão mais restritiva. Lembrando que aquela curva de permanência que eu fiz aqui, tá? Que está aqui para vocês avaliarem, para vocês entenderem o exemplo, eu não usei todos os dados de vazão, tá? Eu dei uma coxambrada, se eu sou bem sincero. Para eu não perder muito tempo
em dados, tá? Eu dei uma ajustadinha ali só para ficar mais fácil para vocês. Ok? Deixa eu ver aqui rapidinho, turma, se eu acho a de Weibull, porque eu lembro de ter feito a de Weibull também. Não, só fiz o de Gumbel, não fiz o de Weibull, tá? Mas são dois métodos, qualquer um dos dois funciona, tá? Sem problema nenhum. Eu achei que tinha feito de Weibull, mas eu não fiz, tá? Então, esses são os modos de você definir curva de permanência, tá? Então, se eu der para vocês a média, o desvio padrão, te der uma tabelinha dessa daqui e o número de amostragem, vocês conseguem calcular para mim uma Q710, tá? Tá vendo como o professor de vocês é bonzinho? Ele não vai mandar para vocês todas as vazões de um posto qualquer e pedir para fazer. Ou será que eu arranjo um? Vamos pensar aí como que tá, se o coração do professor de vocês ainda tá peludo ou não. Tá bom? Bem, então aqui a gente falou dessas duas considerações, tá? Das três ferramentas, tá? Não foram duas, não, mas são três ferramentas muito utilizadas para garantir a gestão de um recurso hídrico, tá? Então eu estou trabalhando com as três ferramentas de vazão de referência, que depois, baseando-se numa legislação ambiental de cada estado, eu defino a porcentagem de água outorgável e a porcentagem que sobra da vazão de referência menos a vazão outorgável é chamada de vazão ecológica. É como nós entendemos vazão ecológica, ou como nós administramos vazão ecológica no Brasil. É vazão ecológica? Aí a gente entra numa grande disputa de ideias, tá? Por que eu falo uma grande disputa de ideias? Volta de novo àquela conversa. O começo de vazão ecológica é quantidade de OD dissolvido naquele meu corpo hídrico suficiente para manter a vida aquática. Mas isso depois de 207 modelos diferentes de definir vazão ecológica, utilizados por 44 países de modo diferente, a gente acaba simplificando e colocando a vazão ecológica como a vazão resultante da subtração da vazão da vazão outorgável da vazão de referência. Pura e simplesmente isso. Tá ok? Muito bem. Vamos aqui tentar aonde a gente parou. Então, eu falei aqui do método. Agora dá para a gente voltar um pouquinho no Ciscar para vocês entenderem como é que o Ciscar funciona, tá? Porque tudo isso que a gente fez, vamos lá, a vazão de referência, vamos lá, calcular, entender o que é vazão de referência, calcular a curva de permanência, em cima da curva de permanência eu defini, né, da curva de permanência eu ter mais dois outros valores, que aqui calcular os três métodos da curva de permanência, que é 90, 95 e aqui 710, tá? Curva de permanência aqui é 90, aqui é 95, que é 710 já é um outro assunto, tá? A gente tem aí a definição das três vazões de referência utilizadas no Brasil. Com as três vazões de referência utilizadas no Brasil, a gente já entendeu o que é vazão ecológica. E com tudo isso ainda, aí a gente tem a regularização de vazão. A gente volta lá no que eu comecei a falar para vocês de regularização de vazão. Agora vocês entendem com mais clareza a necessidade ou a importância de regularizar uma vazão. Porque se eu tenho uma vazão de referência para um determinado corpo hídrico, que me permite, pela legislação, outorgar 50%, 60% dela, e mesmo assim eu não consigo dar água
para quem está precisando, ou eu não consigo manter a qualidade da vida aquática, porque eu não vou ter sequer a vazão ecológica suficiente para a manutenção daquela vida aquática, a gente faz a construção de um reservatório para regularizar a vazão e aumentar a vazão de referência jusante. E dessa forma, eu consigo outorgar mais água. Tá? Então esse é o grande negócio da gente aprender o que significa a regularização de vazão. Usando o Siscar como um produto para tal, vamos voltar aqui para a gente explicar ele. Tá? Então, o Siscar é um programinha, como eu já disse, desenvolvido pelo IPH. Tá? Aqui, alguns locais onde você ainda acha o software para fazer o download, mas nem sempre, tá? Nem sempre estaria nesses lugares. Então, vamos lá. Como é que eu trabalho com o Siscar? Eu tenho duas coisas. Eu vou abrir primeiro um arquivo de projeto, tá? E a extensão dele é SCH, né? O nome.ssh. Eu podia, agora eu não falo mais posso. Podia importar a série de dados, tá? Antes da mudança da HidroWeb, do sistema da HidroWeb, eu podia importar a série de dados. Hoje eu não consigo mais importar a série de dados. Tá? Então o que eu faço? Eu puxo o TXT. Tá? Eu puxo meus dados, igual tá lá naquela da estação, lá da HidroWeb. Aí aqueles dados TXT eu importo para dentro do Siscar, tá? Aqui, ó. Aí a gente vai importar uma série de dados, tá? Não funciona mais o Web Service, tá? Esse sistema aqui, o Web Service, era quando ele pegava direto do sistema, tá? Então hoje a gente importa a série de dados só, a gente não pega mais do Web Service, porque ele não tem mais acesso ao servidor da ANA, o servidor da HidroWeb, tá? Quando eu vou lá, ó, eu venho aqui, nesse caso eu vou mostrar um exemplo, vou importar, escolho o código da estação, marco lá qual que é a estação que eu quero, clico duas vezes e importo. Então eu estou usando aqui o Web Service, o código da estação, a estação selecionada, tal, e importo. Eu posso vir no arquivo e escolher um arquivo TXT da minha estação, tá? Quando eu faço a importação, automaticamente eu já fico aqui com todos os dados de vazão. Igual aqueles que estavam lá no meu Excel, ficam aqui no meu sistema. Muito bem. Aqui, ó, dados, arquivo TXT, tá? E aqui eu tenho um passo a passo, tá lá tudo no drive de vocês, um passo a passo de como eu baixo os dados TXT para dentro do Siscar, tá? Então, ó, arquivo, importar dados, TXT. E aí, belezinha, é só aplicar. Nada mais do que isso. Tá? Simplesão. Muito bem. Depois disso, tá? Você salvou e você quiser abrir você salvou e fechou o teu arquivo, você pode simplesmente abrir o projeto lá e começar tudo de novo, tá? Coisa simples. Qual que é a tela principal do Siscar? Vou mostrar para vocês aqui os principais menus, tá? Eu tenho aqui importar, abrir, salvar, pré-processamento, ó, curvas de máxima, média, mínima, regularização, curva de permanência, ele calcula a curva de permanência para vocês, tá? Se vocês tiverem os dados, ele faz para vocês, vocês não precisam fazer no Excel, tá? E desenvolver hidrograma. Esse arquivo, se vocês não quiserem ir lá no site para baixar, tá no drive de vocês também, é só ir lá e pegar o arquivinho do Siscar instalável para vocês trabalharem, tá? Se vocês quiserem. Tá. O que seria
o pré-processamento de série histórica, tá? Então, a análise hidrológica a gente leva em conta pré-processamento das séries, ou seja, é uma etapa extremamente importante quando a gente trabalha com SISCA, tá? Consome grande parte do nosso tempo necessário para análise, tá? Mas ele tem aqui um módulozinho de pré-processamento que descarta eventos e definir início do ano hidrológico. O que é descartar evento? Eu posso escolher, olha, na hora que eu baixei os dados, o mês de março de 2003 não tem informação nenhuma. Descarta. O mês de fevereiro de 99 só tem metade dos dados. Puta merda, vou ter que preencher esses dados. Eu vou ter que precisar mais 2 estações. Será que vale? De repente você tem aí 50 anos de medição. Cara, vai deletando isso para você ter que fazer... não terem que fazer preenchimento de falhas. Se vocês tiverem mais de 20 anos de dados e o resto é falha, joga fora, fica só com aqueles 20 anos, 30 anos bons para vocês fazerem. De preferência, os 20, 30 mais próximos da época de vocês, que vocês estão, tipo, mais próximo de 2020. Por quê? O tempo muda, a gente já sabe muito bem, né? A gente tem as mudanças climáticas que mudam o nosso sistema de precipitação. Ora chove mais, ora chove menos, né? Ou tem mais evaporação, menos evaporação. Então eu procuro sempre o mais próximo da minha realidade. Eu também não vou pegar, eu só tenho dados de 33 a 1970. E aí? Eu vou me basear por isso? Ah, então a gente tem que tomar esses cuidados. É claro, eu só tenho esse dado, é esse o dado que eu vou usar. Tem alguma bacia próxima a mim com dados mais recentes? Me baseio na bacia próxima a mim. Tá? Mas eu tento sempre pegar o mais moderno. Então eu posso modificar essa série no pré-processamento, tá? E aí a gente acaba trabalhando com isso, tá? A gente escolhe o mês de início hidrológico, descarta cada mês individualmente, descarta anos e meses que representam falhas maiores que uma usuária, vamos supor, eu escolho que falha acima de 50% de dados, eu nem quero ver, ele já descarta automaticamente, tá? Você faz o menu de critérios e aí você acaba trabalhando com isso, tá? Então aqui a gente tem, ó, eu vou lá no pré-processamento, eu tenho lá os anos, porcentagem de falhas, eu escolho qual que eu quero descartar, tá? Aqui eu escolho qual o ano hidrológico, aqui eu vou clicar o que eu preciso e aqui o descarte, que tipo de descarte que eu vou trabalhar, tá? Então eu vejo um critério, eu olho aqui qual é as porcentagens com falhas, eu verifiquei aqui, ó, tem várias, aqui tem 100 e tal, aqui no final também, ó, tem muita falha aqui no final dos meus dados, tá? Eu posso chegar aqui, ó, descarte mensal ou anual com uma falha X. Eu posso ver isso já direto aqui no descarte. Clico em descarte, porcentagem de falhas, dou um OK, ele já arranca tudo. Ou vem aqui, manualmente descarto um por um. Tá? Eu também tenho essa opção. Tá? Fazer um descarte único ou não. No que eu faço isso, eu acabo tendo aqui uma planilha sem mais aqueles valores com problema. Só que aonde tem descarte, ele joga tudo aqui para o final, tá? E mostra aonde estão as falhas. Ele não elimina os dados. Ele só deixa de calcular estatisticamente as probabilidades estatísticas envolvidas daquilo que você descartou. É só isso que ele faz, mais nada. Tá? Depois eu posso inserir ou excluir dados, tá? de um determinado mês, tá? Através da série de gerenciamento de dados. Posso pegar uma nova lista de estações, tá? Principalmente perto ali, a gente começa a baixar elas, tá? Para a gente definir e limpar as falhas. E aí a gente pega e olha uma tabela chamada disponibilidade de dados. Essa ferramenta de disponibilidade de dados dentro do SISCA vai mostrar para vocês aonde eu tenho falhas, tá? De uma forma mais simplista e mais rápida. Então, na hora que eu abro, eu vejo que está tudo bonitinho, sem, ó.
No ano de 89, isso aqui eu estou olhando várias estações, ó. 1, 2, 3, 4, 5 estações. No ano de 89, a estação 2 tem muita falha, ó, problema de falha aqui. Ou seja, essa é uma que eu não vou utilizar para preenchimento de falhas. Isso aqui eu estou usando para preenchimento de falhas. Mas eu posso, se essas duas são adjacentes, eu posso eliminar essas falhas aqui. Nesse caso aqui, como ela está zerada, putz, já não é muito interessante eu fazer preenchimento de falhas aqui. E nem aqui, mas eu tenho aqui com 90, eu posso preencher aqui. Então, dessa forma, eu acabo descobrindo qual é a estação, a melhor estação. E aqui, na minha visão, a melhor estação, eliminando, é claro, esse início aqui, que é falha para todo mundo, é a terceira estação, que eu só tenho um probleminha aqui de 90. Faço um preenchimento de falhas desses dados e continuo a trabalhar. Tá? Como o Tuti disse, ó, os dados provenientes de estações fluviométricas muitas vezes apresentam falhas de informações devido a problemas. Aparelho, operador, tomada de séries impróprias para uso imediato, ou seja, N coisas, aquilo que a gente já falou nas aulas. Então a gente tem a necessidade de realizar o quê? Preenchimento das falhas. Tá? E em alguns casos até extensão de série, como eu só tenho, vamos supor, eu tenho dois períodos, duas estações até 1990, e eu tenho uma estação que só vai até 1989, e eu precisava dar uma esticadinha aí de um ano, tá? Eu faço o que ele chama aqui de extensão de série, tá? Então, isso aqui é plausível e possível, né? Já dizia Tuti, tá? Elas são usadas para correlação de dados, tá? E esse aqui são algumas metodologias que estão dentro do Syscall, tá? Ou seja, a vazão no posto com falhas vai ser uma vazão num posto com dados que eu possa ter, tá? Multiplicado por um parâmetro de ajustamento de regressão mais um outro parâmetro de ajuste de regressão, tá? Aqui a gente tem também no Syscall essa ferramenta de preenchimento de falhas, está aqui ferramenta, a disponibilidade de dados é a principal para a gente descobrir das estações que a gente está avaliando qual é a estação que vai servir principalmente para os nossos dados, e o preenchimento e extensão de séries vai ser aonde eu vou pegar as informações que eu tenho e preencher com as outras estações. Tá? Então, na análise, é esse aqui que é no preenchimento de falhas, tá? A gente abre, pega o arquivo e vamos adicionar a estação. Aqui vai ter um exemplozinho, tá? Em que eu vou lá, preenchimento, novo preenchimento, ou seja, um novo preenchimento de falhas. Eu escolho qual a estação que eu quero preencher. No caso, eu quero a 10, 8 milhões. Vou lá, dar OK. Com qual estação? Ó, eu vou procurar qual estação? A que tiver o melhor R quadrado. Que no caso é essa última aqui, 0,98. Eu sempre tento procurar de melhor R quadrado. Quando ele preenche a falha, ele deixa os valores em azul. Tá? Então isso aqui é o preenchimento da falha. Tá? Salvo ele como um novo projeto, porque eu vou agora, depois que eu preenchi a falha, eu tenho que salvar esses dados, abrir e importar ele novamente. Tá? Senão ele não é utilizado para os cálculos. Muito bem. O que o Syscall faz na hora que eu vou fazer a regularização de volume? De vazão. Ele vai calcular o volume de reservatório para regularizar uma vazão qualquer. Tá? Então, ele coloca o volume de acordo com os dados que ele tem daquela curva dele. Então, ele faz um Q710, de Q1% a Q100%. Tá? Q90, Q95, assim por diante. Então, ele... Minto, de Q05 até Q1, tá? Q100. Q5 a Q100. E aí ele vai avaliando. Quando ele avalia o que tem dentro do reservatório, com ou sem evaporação, tá?
Eu estou passando porque isso aqui tá lá no material de vocês, isso aqui é só o passo a passo, é um guia para vocês trabalharem com o Syscall, tá? Como se fosse um manualzinho. Aqui eu tenho a regularização de vazão. Eu vou lá, regularização, abrir o meu arquivo, clico lá no ícone de regularizar vazão, ele vai abrir uma janela, tá? Deseja considerar a evaporação? No caso aqui do exemplo, eu não considerei evaporação, ele vai calcular a regularização, pum, e me dá essa tabela. Quando ele me dá a tabela, aqui, turma, ficam os volumes regularizados, que representam esse gráfico aqui, ou seja, esse daqui, tá? Ou seja, eu vou pegando de Q até Q95 até Q100. Quando eu escolho um volume regularizado de uma determinada, o maior volume regularizado é o volume que o meu reservatório tem que ter, tá? O maior valor negativo regularizado é aquele que eu tenho que escolher para mim, tá? Aí eu posso imprimir ou parar de calcular a regularização. Aqui no caso eu vou fazer uma regularização levando em consideração a evaporação. No caso, aí eu coloco os valores em milímetro dia de cada qual é a taxa de evaporação mês a mês. Aqui, é claro, fiz joguei valores aleatórios simplesmente para a gente poder ter uma ideia de como ele calcula. Escolho a área do reservatório. Turma, lembra aquela história do escolher a área do reservatório? Ó, só para vocês entenderem. Ele gerou aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que ele gerou os reservatórios, tá? Esse aqui ele tá com Q95. Vocês estão vendo que este daqui é o maior volume negativo que ele tem. Então, este aqui é o volume do seu reservatório. Tá? É assim que você interpreta o Syscall. É claro que na tabela, na hora que ele gera o resultado, você vai atrás do maior volume dentro do Q95. Ele mostra para você o maior volume e você usa ele como o volume do seu reservatório. Lembrando que quando a gente trabalha, isso é uma coisa muito interativa. Eu preciso estar muito bem trabalhado com a questão do geoprocessamento da área, a planialtimetria da minha área, avaliar, pode ser por curva de permanência ou até pelo Syscall, qual seria o volume inicial. Com esse volume inicial, eu vou para o geoprocessamento para ter uma ideia qual seria o tamanho do meu lago do reservatório. E aí eu pego o tamanho do lago e utilizo ele para calcular a evaporação, qual a vazão evaporada. Tá? Então ele é muito interativo. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando trabalha com o Syscall. Ok? Aí ele calculou, tá? Vamos terminando aqui a regularização. Eu posso salvar ou imprimir os meus dados, tá? O diagrama de massa também posso salvar ou imprimir, que é o volume acumulado ao longo do tempo, tá? E aí a capacidade de reservatório é aquilo lá, né? A soma que está ali naquele gráfico que ele mostrou, tá? Então, em cima aqui, no exemplo do Q95, a capacidade do reservatório máxima é essa daqui, tá? Então é ela que eu vou utilizar como reservatório para regularizar aquela vazão, tá? E aí eu tenho aqui, ó, um gráficozinho. Se eu pegar aqui uma tabela, então eu tenho aqui, ó, Q90.
Vazão de regularizada no Q90 foi de 640 metros cúbicos por segundo e o meu reservatório foi de 8.494 hectômetros cúbicos. Tá? Então, esse é o volume. Então, eu sei qual que é a vazão regularizada e o volume. Com o volume, eu acho a área, refaço isso aí interativamente, aplicando a minha evaporação, e aí sim é que eu vou ter o dado correto, ou o dado regularizado, de vazão regularizada e de volume de reservatório que deve ser. Tá? Ele nada mais o diagrama de massa que ele apresenta no final, nada mais é que a integral da sua hidrógrafa, do seu hidrograma, tá? Que nada mais é que a soma dos volumes de área que passam durante todo o período considerado de estudo, tá? E isso aqui era um trabalhinho de regularização de vazão que eu tinha passado lá para a turma, tá? No caso aqui de vocês, a gente vai pensar em um meio diferente da gente trabalhar tanto com regularização de vazão, tá? Quanto com o Syscaa, usando ou não o Syscaa, tá? Calcular as vazões de referência, tá? Vocês trabalharem com vazão de referência, trabalhar com vazão de referência, calcular um Q710, calcular um Q90, um Q95. Eu vou separar um material para passar para vocês, tá? Não vou arrancar pica-pau do oco, tá? Não vou fazer um trabalho complicado. Talvez, complicado porque vocês têm que saber trabalhar com as equações. Tá? Eu vou preparar também uma outra aulinha, depois eu vou gravar uma aulinha fazendo uma planilha passo a passo, tá? Para vocês entenderem como funciona a planilha dessas questões. E aí vocês vão... eu vou passar esse trabalhinho lá para o final, tá? Junto com um pouco mais de hidrologia estatística, que é o próximo assunto da nossa aula. Turma, como eu venho falando para todo mundo, para vocês, todas as aulas, entrem no chat aqui, digitem o nome de vocês, que depois eu olho a transcrição para eu poder dar presença. Tá? É um modo de eu dar presença depois para vocês. Ok? Então, vocês podem escrever o nome e já estão dispensados por enquanto da aula, tá? E assim que possível, eu preparo o materialzinho e ponho lá para vocês. Como vocês estão vendo, eu estou dando bastante tempo para vocês resolverem, tá? Não vou apertar o sapato de vocês. Ok? Turma, fiquem com Deus, tá? Muito obrigado por estarem aqui, prestando atenção da aula. E até semana que vem. Ok? Um abração, turma.